Olá, bom dia. Eu me chamo Dilton Góes e esse é o nosso projeto Ai de mim se não evangelizar. Reflexão do dia, 11 de outubro de 2024, 27ª Semana do Tempo Comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São João 23, o Papa do Supremo Zelo Pastoral, século XIX, virando para o século XX. Ângelo Giuseppe Roncalli nasceu em 25 de novembro de 1881, numa província de Bergamo, Itália. Em 1958, após a morte do Papa Pacelli, participou do conclave que teve início em 25 de outubro. Já com 77 anos, depois de 11 escrutínios, foi eleito Papa na tarde de 28, do dia 28, com uma escolha que foi interpretada como sinal de transição no final do longo e difícil pontificado do Papa Pacelli. João 23, homem dotado de extraordinária humanidade, procurou derramar sobre todos, com sua vida, suas obras e seu supremo zelo pastoral, a abundância da caridade cristã e promover a união fraterna entre os povos, particularmente atendendo à eficácia da missão da Igreja de Cristo no mundo. Convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II. São João 23, Papa do Supremo Zelo Pastoral, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está em Gálatas, capítulo 3, de 7 a 14. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, ficai, pois, cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados com o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei são ameaçados pela maldição, porque está escrito: maldito quem não cumprir as leis. Perseveradamente, tudo o que está escrito no livro da lei tem que ser cumprido, senão a pessoa torna-se maldita. Pela lei, ninguém se justifica perante Deus. Isto é evidente porque o justo vive pela fé, e a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim, a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus, e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta interpretação de Paulo com relação às Escrituras e à lei, que transmite agora a toda a igreja, né, atualizada na pessoa de Jesus Cristo. A humanidade em Abraão recebe a graça da fé. Somos herdeiros em Abraão pela graça da fé. Então, o próprio Deus fala a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações, né? Porque quando nós recebemos de Abraão a condição, por Abraão, a condição filial, somos filhos de Abraão pela promessa, pela graça, pela misericórdia. Mas depois nós temos aí o convívio do povo de Israel, que passa a conviver 400 anos em, como praticamente escravos, né, no Egito. Então, com José do Egito, que leva seus pais,
e assim nós temos toda uma geração do povo escolhido que em Jacó, né, começa a conviver com o Egito. Então, nessa convivência de 400 anos, o povo de Deus atrai para si costumes pagãos, costumes severamente pagãos. É uma convivência longa, onde o povo escolhido agora precisa de uma lei. Então, no tempo de Moisés, foi dada a Moisés uma lei, os 10 mandamentos, e depois acrescida essa lei, ainda pela tradição judaica, com mais 640 itens. Então, é uma lei complicadíssima de ser cumprida. E realmente tem nos textos do Pentateuco que aquele que não cumpre as leis, né, na sua totalidade é maldito. Maldito. Aí começa a descrever toda a maldição, né? É maldito quando ele planta, é maldito quando ele colhe, é maldito quando ele constrói, é maldito quando ele casa. Agora, para você ter a bênção, né, pela lei, você tem que cumprir item por item das leis que foi dada a Moisés. Agora, em Jesus Cristo, Jesus nos resgatou da maldição da lei. Porque até Jesus Cristo não tinha outra forma de você ser salvo, a não ser cumprindo todos os preceitos de lei. Mas em Jesus Cristo, nos foi resgatada a promessa que nos foi dada em Abraão. Assim, a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos, estendeu por Cristo Jesus. Quando os perseguidores de Jesus estenderam Jesus no madeiro, quando colocaram Jesus na cruz, eles cumpriram todas as promessas, né, do Antigo Testamento, que o Filho de Deus seria colocado no madeiro e que seria derramado o sangue do justo, e assim, né, como foi feito no tempo de Moisés, que também estendeu a serpente no madeiro para interromper toda uma maldição que eles estavam tendo no deserto, onde as serpentes iam lá e picavam as pessoas e elas morriam, né, pelo veneno da serpente. Assim também, quando estenderam o Jesus no madeiro, o veneno da serpente, do pecado, de Satanás sobre o mundo é interrompido. Então, aqueles que perseguiram Jesus, condenaram Jesus à morte e estavam ali é, é, em êxtase porque venceram, né, aquele que se falava filho de Deus, quando colocaram Jesus no madeiro, estavam cumprindo as escrituras e as profecias, e ali naquele momento nós estávamos recebendo, todos nós, a graça da misericórdia, a bênção que foi dada a Abraão se consolida, e agora não somos escravos da lei, e sim libertados pela fé em Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus Cristo e pela fé em Jesus Cristo, né, tem direito à salvação e será ressuscitado, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, como primícia, nós seremos ressuscitados depois da nossa morte, por termos morrido na fé, né? Aquele que aceita seu batismo em Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele já morre para este mundo e vive pela fé e será ressuscitado. Amém. O Salmo 110 nos lembra: o Senhor se lembra sempre da aliança. Então, aquela aliança que foi feita a Abraão, né, da justificação pela fé, também se consolida na presença de Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos, que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da sua aliança. Evangelho em Lucas capítulo 11, de 15 a 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu.
Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e vence-o, arranca-lhe a armadura do qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau saiu de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde eu saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condições pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui Jesus está falando justamente aos fariseus, aos sacerdotes, aos doutores da lei, aos investigadores que estão lá tentando arrumar um jeito de colocar Jesus submisso à morte, né, na condenação de morte. Quer condenar por qualquer coisa. Jesus está ali com um homem expulsando o demônio. E dentro da prática da fé judaica, também expulsa-se demônio. Antes de Jesus, no tempo de Jesus, também eles lidavam com essa prática de expulsar demônios. Então, Jesus, quando está expulsando o demônio daquele homem, eles querem criticar. Ah, mas ele está expulsando é por Satanás, é por Beelzebub. Então, Jesus fala assim: ué, se eu expulso o demônio por Satanás, e vocês? Expulsam o demônio por meio de quem? Se vocês também fazem a prática de oração para expulsar demônio. Então, se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então vocês há de se convencer que o reino de Deus já está no meio de vós, se cumpriu aqui todas as escrituras. Agora, cuidado, ali Jesus está alertando, cuidado com a crítica de vocês, né? Porque se vocês estiverem criticando o Filho de Deus, é contra Deus que vocês estão fazendo essa blasfêmia, né? Cuidado. E depois ele fala: quem está comigo, né? Quem está comigo, é, é, junto comigo agora, quem não está comigo está contra mim, está contra Deus, está contra aquele que me enviou, Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Então, quem não recolhe comigo, dispersa. Então, se eu disperso, eu estou dispersando o quê? Para o mundo, para Satanás. Então, tem muitas famílias que não estão com Jesus. Tem muitas famílias, pai, mãe, filho, vô, tia, vovó, que não estão com Jesus. Se não está com Jesus, está espalhando, está a favor daquele inimigo de Deus, está a favor de Satanás. É isso que Jesus está falando para os fariseus, para os doutores da lei, para aqueles que estão agora ali convencidos, né, pela afirmativa dos inimigos que Jesus eh, eh, que, que querem condenar Jesus, aquelas pessoas ele está falando, alertando, porque não tem meio, não tem em cima do muro. Ou estou com Jesus, né? Ou eu junto com Jesus, ou eu estou contra Jesus, né?
dispersando a graça nesse mundo e favorecendo a Satanás. Então, quando um pai, uma mãe, quando um vô, uma avó, quando um tio, uma tia, deixa que o pecado entre em sua casa. Ah, é modernismo, nós estamos no pós-moderno. Ah, isso tudo hoje é tudo natural. Antigamente era assim, né? Agora não, agora é tudo natural. E o pecado permeia dentro da família, com a bênção familiar, né? Aquele que deveria proteger os seus filhos, proteger os seus adolescentes, dando uma noção de santidade. Não, aí estão agora em nome de quê? De uma atualização de quem? Quem autorizou esse pai, essa mãe, esse vô, essa avó, esse tio, essa tia a permitir que o pecado perdure na sua casa? Quem? A televisão, a novela, o filme? Quem? A internet? Né? Despreza a igreja. Então Jesus é muito bem claro: quem não está comigo está contra mim. E se está contra mim, está contra Deus. Olha, gente, está bem claro o evangelho de hoje. O caminho que leva a Satanás, ao demônio, o que leva à perdição é uma porta larga e está cheio de gente indo. Agora, o caminho que leva à santidade, o caminho que leva à salvação é uma porta estreita e tem que ter muita determinação espiritual, muita vontade. É uma batalha, mas tem que passar pela porta estreita no caminho do céu. Né? Agora, e depois ele finaliza. O Senhor limpa o nosso espírito. Foi necessário vovô, vovó, bisavô, bisavó, tataravô, tataravó, para que eu herdasse nesse século a espiritualidade que eu tenho. A casa está limpa, mas quando a casa está limpa, e não, nós não a mantemos limpa, né? E permitimos que a prática mundana do pecado entre em nossa família com o consentimento nosso, essa casa limpa, que estava limpa do demônio, agora volta mais 7 demônios. Era pior do que estava antes. Então nós vamos ver, é normal você ver todos os filhos se prostituindo, viciados em todos os tipos de droga, é, é um, acabou a harmonia, o respeito na família, ver famílias se deteriorando por falta de respeito. Né? Então nós temos que ter assim, essa consciência que Jesus está nos alertando. Manter a nossa casa limpa, manter na confissão, na prática dos sacramentos, na proximidade da igreja, junto com Jesus Cristo, limpar a nossa casa, limpar o nosso espírito, para que Deus faça obra em nós, em nossos filhos, nossos netos, bisnetos, e consigamos, assim, levar para frente a fé que nós recebemos dos nossos antepassados. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. E a Reflexão do Dia é um programa diário com o objetivo de estudo das palavras que compõem a liturgia do dia. Né? Seja você também um anunciador dessa boa nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta oração, esta pregação, para que mais corações, mais pais de famílias possam manter, né, a sua casa limpa, a sua família limpa, e levando esta prática de vida para as próximas gerações na confiança na salvação em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.